Olá pessoal, sou Luiz Horato, escritor, poeta, empresário, comentador, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre o lado irônico das regras. É natural que as empresas, o governo, as instituições, as próprias famílias, os clubes, os lares, as instituições, as ONGs, toda organização social, por menor ou maior que seja, é preciso ter regras para que funcione direito, para que tenha organização. Até aí tudo bem, todos concordamos e aceitamos as regras. E todos concordamos e aceitamos que é preciso realmente ter regras para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Lógico que regras não podem ser rígidas e também não podem ser engessadas, não podem ser capazes e estúpidas a ponto de ultrapassar o bom senso. Certa vez, eu vou contar uma experiência de vida, quando eu quebrei uma regra, eu estava em mudança de um apartamento para o outro no mesmo bairro, mas eu tinha uma mudança um pouco volumosa, digamos assim, com muitas coisas. E o condomínio que eu estava saindo tinha regras e o condomínio que eu estava entrando, o edifício que eu estava entrando, também tinha suas regras, que me foram passadas. E respeitadas as regras de ambos os condomínios, eu estava tentando fazer minha mudança sem quebrá-las. Só que em virtude das circunstâncias, em virtude do volume da mudança, grande quantidade de objetos e também considerando que não era uma família de duas pessoas, era o casal e 4 filhos, então tinha muita coisa. Além do que eu tinha minhas coisas pessoais. Na época eu já tinha os livros que eu publicava, os quadros que eu pintava e assim por diante, os meus protótipos de invenções e muitas outras coisas mais. Aí, horário, se não me falha a memória, era até às 18 horas que era permitido entrar no edifício que eu estava chegando. Havia comprado um apartamento, estava saindo do aluguel, havia comprado um apartamento no mesmo bairro, como eu já disse, e estava de chegada. E o horário para limite para fazer a mudança era às 18, mas vejam bem, eu tive que ajudar a carregar o caminhão de mudanças, que não veio com ajudantes, só veio o motorista, e daí eu tive que ajudar a carregar e depois ajudar a descarregar. E vejam bem, eu estava mudando para o 13º andar. Eu estava saindo do térreo de um prédio, só que o térreo era lá no fundo do edifício, então tinha que percorrer, e o caminhão não entrava dentro do condomínio, ficava na rua. Tinha que percorrer um caminho de mais de 30 metros de extensão com cada objeto até chegar ao caminhão. Imagine a situação. E depois de carregar o caminhão, tivemos que parar para almoçar, obviamente, começamos pela manhã, nos dirigir até o outro prédio, que ficava na esquina com a via rápida. Muitas coisas precisaram ser carregadas pela garagem, aliás, toda a mudança, o caminhão já ficou estacionado em situação irregular, porque muitas vias rápidas aqui em Curitiba não tem espaço para estacionamento. Tem 3, 4 pistas de rolamento de veículos, mas nenhuma espaço para estacionamento de veículos. Em toda a extensão, mesmo que a via rápida tenha 8, 10 quilômetros de extensão. Então o caminhão já estava regular, então
exigia um certo cuidado, até porque naquele tempo não tinha limite de velocidade com radares de 50 ou 60 quilômetros em Curitiba. Isso foi em 94, no dia 11 de abril, para ser exato. E quando deu 18 horas e 2 ou 3 minutos, eis que me aparece o síndico ou um representante dele, não sei quem era. A mudança ainda estava por fazer, pouco menos da metade havia sido feito, porque tinha que ser levado tudo de elevador até o 13º andar e ser colocado dentro do apartamento. Cada andar tinha 8 apartamentos, então era realmente uma tarefa hercúlea para 2 pessoas, eu e o motorista do ônibus. E daí, quando chegou 18 horas, o cidadão lá, todo emproado, chegou e me intimou que eu tinha que parar com a mudança porque já tinha chegado o horário limite. Isso era num sábado. Aí, como diz um amigo meu, azedou o caqui, porque eu ia fazer o quê? Pedir pro caminhão, o motorista do caminhão trancar as portas do caminhão, da carroceria, e pousar ali, ir para casa e levar minha mudança, deixar o caminhão no estacionamento com a minha mudança. Eu ia deixar a mudança pela metade. Daí eu tive que reagir àquelas regras e, obviamente, quebrado. Falei, cara, a mudança está sendo feita, a gente chegou dentro do horário, mas não deu tempo de descarregar tudo e vamos continuar. Não tem jeito, vamos ter que continuar fazendo até terminar. Não tem saída. E foi o que eu fiz. O cara resmungou, rosnou e foi embora. E eu continuei com a minha mudança. Não tinha qualquer outra pessoa no meu lugar não ia aceitar aquelas regras, até porque a gente não estava perturbando o sossego de ninguém, estava entrando pela garagem, estava usando o elevador de serviço, enfim, só não estava respeitando o limite de horário, que era 18 horas. Mas não estávamos fazendo barulho, nem com rádio no ombro tocando funk dentro do elevador, nem dentro das dependências do condomínio. E nós éramos os primeiros moradores. Fora nós, devia ter meia dúzia no máximo. A gente estava, que eu havia comprado apartamento ainda em fase de acabamento. Então, assim que liberaram, entregaram a chave, eu corri para lá, para fugir do aluguel. Para não ter duas despesas, um financiamento e um aluguel do outro. Então, foi assim que... Nisso, uma outra pessoa que estava ali por perto, já morador, viu a minha situação e a minha expressão, e eu estava exausto, com sede, e não tinha nem água por perto. Aí o cara viu que foi minha salvação. Isso é interessante também, né? Ele perguntou, ele falou, ó, eu tenho... Acho que o próprio motorista, agora eu me lembrei, o próprio motorista tinha lá um litro de conhaque de Alcatrão São João da Barra, existe nos mercados, uma bebida que eu nunca havia tomado. Aí o cara tinha um copo descartável, encheu o copo até a boca, eu tomei numa talagada só, como se diz, num gole só. Nunca antes na história desse país, como diz um sujeitinho aí, que, enfim, eu tinha tomado o tal do conhaque, mas eu tomei de uma vez só e não me fez mal algum. Serviu só para uma coisa, matar a sede e aliviar a tensão de ter que ter escutado daquele cidadão um insulto que merecia um palavrão, que eu deveria interromper uma mudança no meio para cumprir regras de um condomínio que acabava de ser, que aliás nem tinha ainda um regulamento oficial, até porque eu participei da reunião inicial e foram discutidas regras básicas, a princípio, até se constituir um síndico definitivo quando tivesse 50% ou mais dos moradores.
E foi assim que, mais uma vez, eu quebrei regras que não poderiam ser sequer me impostas diante da situação. Foi uma experiência inesquecível e inusitada, mas para deixar claro que ninguém, nenhuma empresa ou instituição deve ir enfiando réguas e regras goela abaixo de qualquer cidadão, dependendo da situação. É preciso ter um pouco de compaixão e até compreensão para não, digamos, irritar o cidadão, tá bom? É isso. Se vocês gostaram, dê um like, um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe esse vídeo que pode até ser de interesse nacional. Um grande abraço, gratidão eterna e tchau. Até.